Um estado destruído por chuvas e enchentes que não dão trégua. Um governo estadual que, antes mesmo do desastre, já pedia ajuda financeira. Uma negociação com o governo federal acelerada por uma tragédia que exigirá um enorme esforço de reconstrução. Eu sou Marcelo Rubissec e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Marcelo para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 13 de maio de 2024, dia em que o governo Luiz Inácio Lula da Silva propôs a suspensão do pagamento da dívida gaúcha com a União. Essa suspensão, se aprovada pelo Congresso, vai durar por um período de 3 anos, ou seja, até 2027. Além disso, os juros da dívida do governo do estado com a União vão ser zerados durante esse mesmo período. A lógica da medida é relativamente simples. O governo do Rio Grande do Sul destina uma parte dos seus recursos a cada ano para pagar a dívida que tem com a União. No momento em que você suspende esse pagamento, você libera os recursos para serem usados localmente em questões mais urgentes do enfrentamento das enchentes e também num prazo mais longo para bancar obras de reconstrução dos estragos causados pelas chuvas. O dinheiro que vai acabar liberado por essa medida, aliás, vai precisar passar por um fundo para financiar ações de reparo e mitigação. As autoridades gaúchas vinham cobrando nesses últimos dias algum tipo de medida relativa à dívida do estado. Aqui você ouve o governador Eduardo Leite defendendo, no dia 9 de maio, a suspensão do pagamento das dívidas do Rio Grande do Sul à União. Caminhando a solução que nós estamos pedindo sobre a dívida do Estado, por exemplo, nós passamos a ter fôlego para dar respostas diretamente, o que é muito mais efetivo e muito mais ágil. Se nós tivermos que captar recursos junto ao governo federal, você duplica o grau de burocracia. Essas ações sobre a dívida se somam a outras que já foram tomadas nesse começo de maio para ajudar o Rio Grande do Sul. O governo federal conseguiu aprovar, junto ao Congresso, um decreto de calamidade pública para o Estado, o que facilita o repasse de recursos e permite que esse dinheiro não entre na conta das regras fiscais, ou seja, o arcabouço fiscal e a meta de déficit zero para este ano de 2024. O governo anunciou 51 bilhões de reais em medidas para os gaúchos. As ações vão desde antecipação do Bolsa Família para os beneficiários no Rio Grande do Sul e prorrogação do prazo para pagar impostos, até dinheiro para um programa de crédito voltado a micro e pequenas empresas. Enquanto em Brasília se discutem novas medidas para o enfrentamento das enchentes, no Rio Grande do Sul o quadro ainda é muito grave e as perspectivas para essa semana não são boas. Há a possibilidade de um novo recorde no nível do Lago Guaíba até terça-feira. As mortes confirmadas chegaram a 147 nesta segunda-feira, com mais 127 pessoas desaparecidas. O número de pessoas que deixaram suas casas também continua crescendo, quase batendo os 620 mil. Os relatos de destruição material e econômica também se avolumam. Há cada vez mais casos de pontes, ruas, estradas e casas total ou parcialmente danificadas pelas chuvas. Isso sem falar nas empresas que estão paradas e nos agricultores que perderam sua produção. Por enquanto, é muito difícil efetivamente medir o tamanho das perdas. E também é difícil estimar o quanto que vai ser necessário para reerguer a economia e a infraestrutura do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite tem falado em algo como 19 bilhões de reais, mas tem estimativas de economistas que chegam a até 90 bilhões. Independentemente do valor que vai ser necessário, uma coisa que dá para afirmar é que o esforço não vai ser só do governo federal. Os governos locais também vão colocar dinheiro para as obras de reconstrução. E é justamente aí que entra a questão da dívida do Estado. O governo federal disse que a medida deve liberar mais ou menos 11 bilhões de reais que teriam que ir para a União ao longo desses próximos 3 anos. Então a ideia é justamente que o governo estadual possa usar esse dinheiro para reconstruir e reparar os danos que aconteceram desde que as chuvas começaram. Aqui vale a pena a gente fazer uma explicação rápida de por que a gente está falando tanto de dívida do Rio Grande do Sul. Vamos começar com um primeiro número, que é o seguinte: 118 bilhões e 700 milhões de reais. Isso é o total da dívida gaúcha, sendo que a maior parte desse valor é devido à União. Para você ter uma noção, a cada R$4 que o governo estadual tinha de dívida em 2022, R$3 eram para o governo federal. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior dívida quando comparada com as receitas. Em 2023, ficou atrás só do Rio de Janeiro nessa métrica. Não à toa, a gente está falando de 2 estados que aderiram ao Regime de Recuperação Fiscal, que é um programa da União para os estados em situação fiscal grave.
O governo do Rio Grande do Sul aderiu oficialmente ao regime de recuperação fiscal em 2022, mas a adesão veio depois de 5 anos sem pagar as parcelas da dívida para o governo federal. Isso porque, em 2017, o Supremo Tribunal Federal concedeu aos gaúchos uma liminar permitindo que esse pagamento fosse suspenso. O repasse do dinheiro para a União só foi retomado em 2022. O Rio Grande do Sul tem bastante dívida com a União, mas não é o único estado nessa situação. Outros que também têm são, por exemplo, Rio de Janeiro, que a gente já falou, São Paulo e Minas Gerais. A maior parte das dívidas estaduais com o governo federal, incluindo o caso gaúcho, remete aos anos 90. Até o Plano Real, em 1994, muitos governos locais tinham finanças que se equilibravam em 2 coisas. Primeiro, na hiperinflação, que aumentava a arrecadação rapidamente, enquanto os governos atrasavam a correção dos próprios gastos, assim saíam ganhando. E segundo, no endividamento por meio dos bancos públicos estaduais. Quando veio o Plano Real e acabou com a inflação, ele acabou expondo as contas dos estados, que estavam totalmente vulneráveis. Então, em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso fez um acordo com os estados para assumir as dívidas que eles tinham com outros agentes, como bancos privados e órgãos internacionais. E as condições do pagamento das dívidas assumidas pela União seriam favoráveis. Quando a gente fala sobre a dívida que os estados têm hoje em dia com a União, a gente está falando basicamente das mesmas cifras que vêm desde aquela época, desde o final dos anos 90, acrescidos de juros e correção inflacionária, claro. E isso vale também para o Rio Grande do Sul. Antes mesmo das enchentes no Sul, alguns governadores já conversavam com a Fazenda para tentar articular uma renegociação das dívidas. Seria mais uma entre as várias rodadas que aconteceram de 2014 para cá. O governo federal chegou a fazer uma proposta, inclusive, para diminuir as taxas de juros cobradas dos estados, condicionando essa redução a investimentos em ensino médio técnico. As negociações já estavam em andamento, mas o desastre no Rio Grande do Sul acelerou a discussão justamente por trazer urgência para o tema. É o que falou o Fernando Haddad no programa Bom Dia Ministro, no dia 8 de maio. Então são várias frentes de trabalho e dentre essas frentes, uma delas é essa importante questão do tratamento que a dívida do Rio Grande do Sul vai ter neste momento e, obviamente, que isso se inserirá numa negociação que envolve estados que não estão afetados pela calamidade climática, mas que já estavam discutindo com a Fazenda aquela ideia de troca de juros por educação. Alguns economistas estão demonstrando uma certa preocupação que alguns estados que não estão passando por um desastre ambiental tentem pegar carona para conseguir condições favoráveis para suas dívidas. Essa questão apareceu, por exemplo, na coluna do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no Estadão nesta segunda-feira. Ele disse que a medida, abre aspas, não pode servir de oportunidade para abrir uma renegociação com todos os estados, fecha aspas. Independentemente de como vai afetar a negociação com os outros estados, o fato é que a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul atendeu a uma demanda de um governo em um momento de dificuldade. Para saber se essa medida vai ser suficiente para atender às necessidades do poder público local frente ao esforço de reconstrução que se coloca, a gente precisa acompanhar os próximos capítulos. O Durma com Essa volta já. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou no domingo a demissão do seu ministro da Defesa. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre essa troca. Marcelo, conta pra gente, o que exatamente aconteceu? Tem algum substituto já? Talvez essa seja uma resposta que nunca saberemos exatamente. Mas brincadeiras à parte, Putin assumiu o 5º mandato em 7 de maio. Como é de praxe, todos os ministros colocaram os cargos à disposição e o presidente russo anunciou no domingo seu novo gabinete sem Sergei Shoigu na pasta da defesa. Shoigu estava no cargo há mais de 11 anos, foi o fiador da invasão e anexação da Crimeia em 2014, da intervenção russa na Síria a partir de 2015 e da invasão da Ucrânia em 2022. Porém, teve alguns reveses militares na guerra com a Ucrânia, como o fato de não conseguir capturar Kiev no início da invasão e de ter de recuar nas regiões de Kharkiv e Kherson no ano passado. No final de abril, Timur Ivanov, que era o seu vice-ministro da Defesa, foi detido sob acusação de suborno, o que gerou um grande desgaste da defesa.
Shoigu é uma figura relevante no círculo íntimo de Putin. Ele se tornou secretário do Conselho de Segurança russo, o que pode ser considerado uma promoção. O governo russo disse que a mudança foi por uma questão estratégica, pensando na inovação da defesa. Para o lugar de Shoigu, na defesa, foi nomeado Andrei Bolusov, que era vice-primeiro-ministro desde 2020. Bolusov é um economista sem experiência militar. E Marcelo, o que essa demissão diz sobre o momento da Rússia na guerra contra a Ucrânia? Sobre o atual momento não diz muito. Porém, conversando com Augusto Teixeira, professor da Universidade Federal da Paraíba, e Antônio Henrique Lucena, professor da Universidade Católica de Pernambuco, ambos especialistas em segurança e defesa, eles avaliam que a mudança não terá impacto imediato na guerra, pois a operação do combate segue sob o comando do general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior russo. Mas a mudança sinaliza a intenção de Putin em melhorar a coordenação entre a economia do país e a economia de guerra, se preparando para um conflito prolongado. A guerra começou em fevereiro de 2022 e, após meses de um conflito estagnado, a Rússia teve ganhos marginais recentes, avançando sobre territórios ucranianos de Kharkiv e Kherson. Já a Ucrânia ainda lida com o problema da escassez de armamentos e dificuldade de mobilização de combatentes. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Da suspensão do pagamento da dívida do governo do Rio Grande do Sul, a demissão do ministro da Defesa da Rússia, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Marcelo Rubsec, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.